Olá, bem-vindos novamente ao curso de Sistemas Operacionais. Nós vamos conversar agora a respeito de alguns conceitos básicos aí de sistemas operacionais, né? Nós vamos estar falando basicamente sobre dois assuntos. O primeiro deles, a gente vai fazer uma rápida revisão de hardware de computadores, né? Sistemas operacionais são sistemas muito próximos do hardware do computador. Então, às vezes, para a gente entender o funcionamento de um sistema operacional, é necessário que a gente relembre, né, como é que funcionam alguns elementos de hardware, né? E depois a gente vai falar de algumas abstrações básicas que os sistemas operacionais disponibilizam aí para os seus usuários, né? São alguns conceitos básicos que a gente vai estar citando aqui. Então, começar pela revisão de hardware, tá? Então, isso daqui, essa imagem, mostra para a gente como que os componentes de um sistema de computação eles são usualmente interligados. Então, como a gente sabe, um sistema de computação tem a CPU, né? CPU da máquina, que executa os programas, e esses programas, para serem executados, eles têm que estar carregados aqui na memória da máquina, né? Então, temos a CPU e a memória. E temos também diversos dispositivos de entrada e saída que são utilizados, como o próprio nome diz, para entrada e saída de dados no sistema. Então, nós temos aqui o teclado, o monitor, temos aqui uma unidade de disco rígido, uma impressora e por aí vai, né? Então, tem um conjunto de dispositivos de entrada e saída. Cada dispositivo de entrada e saída, a ele é associado uma controladora, né? Essa controladora é o componente de hardware que, como o próprio nome diz, controla a outra parte, que é uma parte mecânica do dispositivo, né? E essas controladoras, elas estão todas aqui interligadas. Nesse tipo de sistema, a gente chama isso de sistema que possui arquitetura de barramento único. Ele tem um único barramento que interliga todos os componentes do sistema de computação. Então, quando a CPU precisa ir na memória para ler algum dado, né, ela vai utilizar esse barramento, né? O dado vai vir da memória para a CPU aqui, né? Quando a CPU quiser escrever na memória, a mesma coisa, vai usar o barramento para escrever o dado na memória. Quando você quiser transferir alguma coisa do disco rígido para a memória do computador, você vai utilizar o mesmo barramento. Como o barramento é único, né, isso limita aí a velocidade com que essa máquina opera, né, porque nós temos um único barramento que está sendo compartilhado por todos os componentes. Então, no momento que a CPU está transferindo alguma informação para a memória, a gente não pode simultaneamente estar transferindo alguma informação do disco rígido para a memória do computador, porque o barramento vai estar ocupado, e é o único barramento que está interligando todos os sistemas. Os primeiros computadores e os computadores mais simples utilizam este modelo de arquitetura de barra única, tá? Mas esse modelo, ele depois evoluiu para este outro que a gente está vendo aqui, chamado de arquitetura que possui múltiplos barramentos. Então, se você pegar um PC moderno, né, um computador pessoal moderno, é uma máquina desse tipo aqui, ó. Nós temos diversos tipos de barramentos, né, para interligar diversos componentes do sistema de computação. E esses barramentos, que são de diversos tipos, possuem propriedades diferentes. Uma propriedade importante é a velocidade com que ele consegue transferir os dados. O autor dessa figura representou aqui nessas linhas mais grossas, essa linha mais grossa quer representar que você tem aqui uma taxa de transferência que é maior do que desse barramento, cuja linha é mais fina, que por sua vez é maior do que desse barramento, que a linha é mais fina ainda, né? Então, nós temos aqui barramentos que operam a taxas, a velocidades diferentes para interligar componentes diferentes do sistema de computação. Está vendo aqui, por exemplo, que a interligação da CPU com a memória principal da máquina, ela se dá através de um barramento que é bastante rápido, né? Temos um outro barramento aqui que está sendo utilizado para interligar aqui dispositivos do tipo mouse e teclado, utilizando uma interface USB. Aqui a gente pode ter outros dispositivos utilizando outro tipo de interface, que é chamada de SCSI, né? Que é uma interface que é utilizada, por exemplo, para discos rígidos, assim como você tem essa outra interface aqui, que é utilizada para interligar discos rígidos também, que é a interface IDE. Então, a interface SCSI quanto a interface IDE, tipicamente, elas servem para conectar dispositivos do tipo disco rígido, né? Temos um monitor aqui e assim sucessivamente. Então, nós temos esse barramento aqui, temos o barramento da memória, o barramento chamado PCI, e ainda tem um outro barramento aqui, mais simples e mais lento, utilizado para conectar impressoras,
modem e por aí vai, né? Que são dispositivos que operam a taxas de transferência mais baixas, né? Então, resumindo, em computadores modernos, nós temos diversos tipos de barramentos diferentes, que têm propriedades diferentes, velocidades, taxas de transmissão diferentes, para interligar os sistemas de computação. E em máquinas mais simples, ou em computadores também antigos, né, a gente tinha essa arquitetura aqui, que era uma arquitetura de barra única, né? Ou seja, um único barramento interligava todos os componentes do sistema de computação. Bem, uma outra questão aqui para a gente lembrar é essa questão que é chamada aqui de pipeline, né? Então, o pipeline está focado na CPU da máquina, né? Então, como a gente sabe, né, as nossas CPUs, elas executam programas carregando cada uma das instruções do programa para a memória do computador, e ela carrega a primeira instrução do programa, decodifica e executa, depois carrega a próxima instrução do programa, decodifica e executa, e assim sucessivamente. Então o programa é uma sequência de instruções que devem ser executadas pela CPU da máquina, e elas as executam uma após a outra, né? Bem, os computadores modernos, eles conseguem fazer com que essa execução ocorra de forma paralela. Um dos modelos que é utilizado é esse modelo que é chamado de pipeline, né? Então, o que é o pipeline, né? Para executar uma única instrução de um sistema de computação, você realiza diversas ações. Então, por exemplo, para você executar uma instrução, essa instrução ela deve primeiro ser trazida para da memória do computador para dentro da CPU da máquina. Essa etapa a gente chama de etapa de fetch da instrução, quando o conteúdo é carregado para a CPU da máquina. Depois, lá dentro da CPU, uma unidade da CPU vai decodificar essa instrução, ou seja, vai interpretar qual é a sequência de bits ali, o que representa essa sequência de bits, qual é a operação que tem que ser realizada. Por exemplo, é uma operação de soma, de multiplicação, é uma operação de armazenamento de alguma informação e por aí vai. Então tem a etapa de decodificação, onde a CPU então identifica o que deve ser executado, e por fim tem a etapa de execução, né? Que é quando a CPU emite os comandos para que realmente aquela execução seja realizada, a execução daquela instrução, tá? Então, para cada instrução do seu programa, cada instrução para ser executada, ela passa no mínimo por essas três etapas: busca da instrução na memória, decodificação da instrução e execução da instrução. O que uma CPU com pipeline faz é simplesmente, ela faz a busca de uma instrução, e depois, quando ela passa aqui a instrução para essa etapa de decodificação, uma outra parte delas vai buscando a próxima instrução a ser executada, tá? E aí, quando essa instrução que estava aqui na decodificação passa para a etapa de execução, a que estava sendo buscada na memória é trazida para a etapa de decodificação e já se carrega a próxima instrução, né? Já se vai fazendo a próxima busca da próxima instrução para a memória do computador. Então, se você congela essa CPU no tempo, ela vai ter uma instrução que já está sendo executada, uma outra que está sendo decodificada e uma outra que, né, está sendo buscada da memória do computador para dentro da CPU da máquina, né? Então ela consegue realizar essas operações de maneira que ela vai estar executando essas três instruções em estágios diferentes ao mesmo tempo. Isso é muito semelhante ao que se faz na fabricação de carro, né? Com uma linha de montagem. Então, se você pegar uma linha de montagem de um veículo, né? O veículo começa a ser montado, bem, e aí quando você monta o chassi do veículo, você passa por uma outra etapa que é encaixar o motor no chassi. Enquanto você tem uma equipe encaixando o motor no chassi, tem uma outra equipe que está montando o chassi de um outro veículo e por aí vai, né? Então isso faz com que a máquina execute um conjunto de instruções mais rapidamente, porque ela faz essa operação dessa forma, né? Dessa forma que a gente chama de pipeline. Algumas máquinas, elas também funcionam de uma maneira diferente, que são essas máquinas que estão ilustradas aqui nessa figura B, que é uma máquina do tipo superescalar. Então essa máquina, né, além de dividir as etapas da execução da instrução em pipes, né, em instâncias diferentes, fetch, decodificação e execução, ela ainda tem mais de uma unidade para realizar essas etapas. Então, por exemplo, essa máquina ilustrada aqui na figura B, ela consegue fazer a busca em paralelo de duas instruções da memória,
e a decodificação dessas duas instruções em paralelo, e ela consegue inclusive executar mais de uma instrução também em paralelo, né? Então são máquinas do tipo superescalares. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso aqui é que CPUs modernas, elas permitem a execução de várias instruções simultaneamente. Elas não precisam executar uma instrução por vez do conjunto de instruções que compõem um programa de computador ou o conjunto de programas que estão sendo executados na máquina, né? Assim como máquinas modernas têm múltiplos barramentos com velocidades e propriedades diferentes para interligar os diversos componentes do sistema. Essa figura aqui também ilustra algo que é muito comum em sistemas computacionais modernos, né? Inclusive isso já está presente em praticamente todos os computadores pessoais, que são CPUs do tipo multicore, né? Então, o que é um core desses, né? O core equivale a todo um conjunto desses aqui, ó, de execução de instruções em um sistema de computação, né? Que permite fazer o fetch, decodificação e execução. Tá? Então, quando você tem uma CPU multicore, nesse caso aqui, na figura A, nós temos ilustrado aqui uma CPU que tem 4 cores. Significa que cada core desses pode estar implementando um pipe daqueles que eu mostrei anteriormente. Então, você pode ter, por exemplo, no primeiro core, você está fazendo fetch, decodificação e execução de um conjunto de instruções, e nesse outro core, você está fazendo fetch, decodificação e execução de um outro conjunto de instruções. Então, esses cores aqui, eles executam em paralelo. Então, essa máquina aqui, por exemplo, pode estar executando instruções em paralelo de 4 programas diferentes, né? Ou seja, pode estar executando 4 programas em paralelo aí, porque a CPU ela tem 4 cores, ela é multicore com 4 cores. E aí nós temos CPU multicores com 8 cores, com 16 cores e por aí vai, né? Que temos CPUs aí com uma quantidade muito grande de cores, tá? A diferença entre essa figura A e essa figura B é como a cache que fica interna à CPU é organizada. Então, nessa primeira máquina aqui na A, nós temos uma cache que está sendo compartilhada entre os cores da CPU, enquanto que na máquina B, nós temos uma máquina onde cada core tem sua própria cache interna. Tá? Então, é apenas uma questão de organização da memória cache dessas máquinas. Tá? Perfeito. Uma outra coisa importante para a gente lembrar é como funciona a memória do computador, né? Então essa figura aqui é uma figura clássica para ilustrar o funcionamento de memória de sistemas computacionais, né? Então isso é chamado de hierarquia de memória. Dentro da CPU da máquina nós temos os registradores, né? Então os registradores dentro da CPU você consegue armazenar uma quantidade relativamente pequena de informação, mas recuperar alguma informação ou executar alguma operação sobre o dado que está lá no registrador é extremamente rápido, né? Porque é uma informação que está dentro da CPU da máquina, né? Aí fora da CPU da máquina nós temos a memória cache, né? Então as nossas máquinas possuem uma memória cache, que é uma memória de acesso mais rápido do que a memória principal da máquina, porém ela é mais cara e tem um espaço, né? Uma quantidade de memória menor, né? Então a memória cache é uma memória pequena em comparação com a memória principal, mas cujo tempo de acesso à informação dela é mais rápido do que da memória principal. Isso está ilustrado aqui desse lado da figura, né? Então você acessar uma informação que está dentro de um registrador leva muito pouco tempo, por exemplo 2 nanosegundos, né? Mas você tem uma capacidade de armazenamento lá muito pequena, porque dentro da CPU cabe relativamente pouca informação. No outro nível da hierarquia da memória, você vai ter um tempo para acessar informação maior, em compensação vai poder armazenar mais informações. Então aqui nós já temos caches na casa de megabytes. Nós temos aí memórias principais na casa de gigabytes, né? Mas para você acessar alguma informação na memória principal, você vê que você está levando aqui uma quantidade de tempo muito maior do que da memória cache. Depois nós temos a unidade de disco rígido, né? Que permitem acessar. Você veja que aqui está saindo de nanosegundos para milissegundos. Então aqui está mudando muito o tempo que leva para poder trazer uma informação de um disco rígido, né? Para poder acessá-lo. Compensação, os discos rígidos armazenam grandes quantidades de informação. Hoje em dia, tipicamente na casa de terabytes, não só gigabytes, como está aqui na figura, né? Por fim, nós temos as unidades de fita magnética, que não são comuns em computadores pessoais,
mas unidades de fita magnética ainda são utilizadas em computadores de grande porte para armazenar uma grande quantidade de informação a um custo muito alto, né, um tempo muito alto para acessar essa informação. Tá? Então perceba aqui uma coisa interessante, né, é perceber aqui que o disco rígido tem uma taxa de leitura muito mais lenta do que algo que está na memória do computador, na memória cache ou em registradores. O motivo pelo qual você tem essa diferença tão grande de nanosegundos para milissegundos, né, é porque no caso de um disco rígido, para você acessar a informação é necessário que você faça movimentações mecânicas no disco, né? E algo mecânico é muito mais lento. Por exemplo, esperar a rotação de um disco é uma movimentação muito mais lenta do que recuperar alguma coisa que está armazenada de forma puramente eletrônica, tá? Então é bom a gente lembrar disso, né? Porque a gente vai ver que sistemas operacionais eles tomam cuidado e tentam evitar fazer acessos excessivos ao disco, porque acessar o disco gasta-se um tempo muito maior do que buscando alguma coisa que está na memória do computador. Essa figura aqui também é uma figura interessante para a gente, porque ela ilustra a estrutura de um disco rígido, né? Então, um disco rígido de computador, para quem já abriu um computador, né, quer seja um desktop, quer seja um laptop, o disco rígido é uma caixinha, né? Só que dentro daquela caixa, o que você tem na realidade é uma estrutura dessas aqui, ó. Você tem uma coleção de discos, né? Então você não tem um disco só, são vários discos. Esses discos estão todos presos a um mesmo eixo, tá? E existe um motor que gira esses eixos, né? Que é chamado de motor de rotação do disco. Então, todos esses discos giram a uma mesma velocidade porque eles estão presos a um mesmo eixo no qual está atrelado um determinado motor. Um disco rígido de computador pessoal tipicamente realiza a rotação desses discos a uma velocidade de 5.200, de 5.400 ou 7.200 RPM, rotações por minuto, né? Aí depende do disco. Tem discos que são mais rápidos e outros discos que são mais lentos, tá? Mas todos os discos aqui, eles giram a mesma velocidade porque estão todos presos ao mesmo eixo. Cada superfície aqui de cada um desses discos pode ser escrita, né? Ou lida. Você pode armazenar informação ou ler informação delas. Para isso é necessário um cabeçote que é chamado de cabeçote de leitura e gravação. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um cabeçote de leitura e gravação para cada superfície de cada um desses discos, tá? O interessante é que esses cabeçotes de leitura e gravação, eles todos estão presos a um mesmo braço, que movimenta então os cabeçotes para frente e para trás desse conjunto. Então, nós temos dois motores no disco rígido, né? Um motor que movimenta todos os discos a uma determinada velocidade, então eles giram, eles têm um movimento de rotação em uma determinada velocidade, e tem um outro motor que é utilizado para movimentar o conjunto de cabeçotes de leitura e gravação para frente e para trás nesse conjunto aqui, né? Mas todos os cabeçotes se movimentam juntos, de uma única vez, tá? Se a gente pega uma superfície aqui desse disco, esse disco vai ser dividido em setores, né, e em trilhas. E aí, então, o cabeçote de leitura e gravação grava sobre uma trilha ou um setor, né? Então, essa é uma rápida revisão de hardware, né? Vou fazer aqui novamente só para comentar o que a gente viu com vocês. Nós vimos primeiro como que os componentes de um sistema de computação são interligados, né? Então, existe a alternativa de interligar eles através de um único barramento ou através de múltiplos barramentos. Dispositivos de entrada e saída, para serem interligados no barramento, eles são interligados através da controladora deles, né, que é uma unidade eletrônica que controla a parte mecânica do dispositivo. Nós vimos também que as CPUs modernas, elas podem executar diversas instruções ao mesmo tempo, que é utilizando esse mecanismo do pipeline, né, que subdivide a execução de instruções em etapas, que é pelo fato das CPUs terem mais de um core. E aí, em cada core desses, você tem a execução dos pipes, né, para a execução das instruções da máquina. Vimos a hierarquia de memória, né, que basicamente determina aí que nós temos aqui velocidades diferentes para acessar dados que estão em posições diferentes no disco rígido, memória principal, memória cache e registradores, né? E vimos também aqui a estrutura de um disco rígido, né? Onde você tem uma coleção de discos
que estão conectados a um único motor de rotação, a um único eixo, né, que gira através desse motor de rotação, e um conjunto de cabeçotes de leitura e gravação, um cabeçote para cada superfície do disco, mas também todos os cabeçotes presos a um único braço, né? E aí, portanto, gerando um único movimento para poder acessar a superfície dos discos, certo? Então, a gente vai precisar desses conhecimentos básicos de hardware ao longo da disciplina, é por isso que eles estão sendo revisados aqui. O sistema operacional disponibiliza abstrações básicas que estão relacionadas ao gerenciamento dos recursos do sistema de computação. Como já vimos anteriormente, né, os recursos de um sistema de computação podem ser divididos em recursos de processamento, o processador, a memória do computador, dispositivos de entrada e saída e as informações que a gente armazena no sistema de computação. Então, essas abstrações básicas de um sistema operacional, nós temos a abstração de processos, né, que é relacionada ao uso do processador, a abstração de espaço de endereçamento, que está relacionada ao uso da memória do computador, e os arquivos, que estão relacionados às informações que armazenamos em um computador, né? Essas abstrações não existem no hardware puro da máquina, né? São abstrações criadas pelo sistema operacional. Então vamos conversar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Vamos começar falando sobre processo. Então, o que é um processo? O processo é um programa em execução, né? Então, o programa, como vocês sabem, é uma sequência de instruções que devem ser executadas, decodificadas e executadas pelo processador da máquina, né? Essa sequência de instruções que formam um programa, ela é mantida tipicamente em um arquivo chamado arquivo executável, né? Então, quando você solicita para executar um programa, o que o sistema operacional vai fazer é carregar essa sequência de instruções na memória do computador e vai criar também outras estruturas na memória do computador para a execução desse programa. E esse programa em execução é chamado de processo. Então, além da sequência de instruções carregada na memória do computador, um processo para ser executado requer uma pilha de execução que controla o desvio para chamadas de funções do programa e o retorno dessas chamadas de funções. Requer também uma área de dados, que é uma área que é utilizada para guardar as variáveis que você definiu no seu programa, e requer ainda uma área de heap, que é uma área de memória que é utilizada para alocação dinâmica de dados, né? Quando você requer alocação dinâmica no contexto do seu programa. Tá? Então, essas estruturas estão associadas a essa abstração de processo. Retomando um pouco, a gente chama de programa a sequência de instruções que devem ser decodificadas e executadas por um programa para executar pelo computador para executar uma determinada função. E a gente chama de processo um programa em execução. O processo, para ser executado, tem que ter essa sequência de instruções carregadas na memória do computador, mas tem que ter também uma pilha de execução, uma área de dados e uma área de heap para alocação dinâmica de memória, tá? Bem, para ilustrar isso daí, eu vou agora entrar aqui, ó, no meu computador, vou abrir um terminal do meu computador e solicitar para executar um programa. Então, esse terminal, na verdade, já é um programa em execução, né? Então, nesse momento, nós temos aqui o processo terminal em execução, né? E a partir desse processo terminal, eu posso executar um programa como, por exemplo, o top, né? Que é esse programa aqui, ó, que mostra para a gente quais são os processos, ou todos os processos em execução nessa máquina, né? Como a gente pode ver, né, nós temos um total aqui de 310 processos em execução nessa máquina, né? Eu posso solicitar para o sistema a abertura de um novo terminal, né? Então, nesse caso, eu tenho o mesmo programa, que é o programa terminal, que está sendo executado duas vezes. Esse terminal aqui da esquerda e o terminal da direita. Isso daí gera dois processos em execução, né? Eu tenho o processo em execução que está executando o programa terminal aqui, que está sendo visualizado à direita, e tem o processo, um outro processo que está executando o mesmo programa, que é o programa terminal, que está sendo ilustrado, sendo visualizado aqui na esquerda, né? E a partir desse outro programa terminal, eu posso estar executando um outro programa qualquer, como por exemplo esse LS. Você vê que estão executando aqui comandos distintos, né? Mas é o mesmo programa sendo executado por processos separados, que são processos completamente independentes, tá?
Então vamos retornar aqui para a nossa apresentação e a gente vai estar representando nessa figura um processo, ou seja, um programa em execução por um círculo, né, por uma bolinha. Então nós temos aqui o processo em execução, que é o processo A. Um processo em execução, ele pode dar origem a outros processos para serem executados na máquina, né? Existe uma chamada do sistema operacional, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né, que permite isso. Então, esse processo A, a gente pode, a partir dele, executar aqui o processo B. Foi o que aconteceu aqui no terminal, né? Quando esse processo terminal, a partir dele, né, a gente solicitou a execução do processo top, né? Isso aqui é um outro processo independente do processo terminal. Então, a partir do processo terminal, que seria o A, né, foi executado um outro programa, que é o top, e isso daí então gerou um outro processo, né? Assim como a gente executou o top, né, a gente poderia estar executando algum outro processo qualquer, tá? Então, isso está ilustrado nessa figura dessa forma, né? O processo, a partir do processo A, foi executado o processo B, né? E a partir do processo A foi executado também o processo C. Vejam que esses processos podem estar executando enquanto o A executa também, né? A gente diz, nesse caso, que o processo A é pai do processo B e do processo C. A gente usa a mesma terminologia que é utilizada nas relações familiares, né? Bem como a partir do processo B foi solicitada a execução dos processos D, E e F, né? Então, os processos D, E e F são filhos do processo B e o E é neto do processo A. Então, percebam que a gente utiliza a mesma terminologia utilizada nas relações familiares, tá? Bem, então, o processo é um programa em execução e a partir de um processo pode-se executar outros processos em um sistema de computação e isso é muito usual, tá? Bem, uma outra abstração que é criada pelo sistema operacional, dessa vez relacionada ao uso da memória do computador, é a abstração de um espaço de endereçamento. Quando a gente cria um processo, ou seja, solicita a execução de um programa, o sistema operacional cria um processo, para cada processo vai ser criado pelo sistema operacional o espaço de endereçamento dele. E o espaço de endereçamento corresponde à visão que o processo tem da memória do computador. Na perspectiva do processo individualmente, né, cada processo ele imagina ter a memória do computador toda disponível para ele, mas na verdade a memória do computador vai ser compartilhada pelos diversos processos que estão em execução da máquina. O SO, o sistema operacional, ele abstrai do programador as complexidades decorrentes do uso compartilhado da memória pelos processos em execução. Então, quando você está escrevendo o seu programa, você vai alocando memória e usando posições da memória do computador sem ter que se preocupar que existem outros processos em execução, que vão existir outros programas em execução na máquina, né, que vão requerer também o uso da memória do computador. Ou seja, a memória vai estar sendo compartilhada entre esses diversos processos, né, ou programas em execução. Não é? Mas a gente, ao escrever um programa, não precisa se preocupar com isso, porque o sistema operacional atribui para cada processo, ou seja, para cada programa em execução, uma visão da memória do computador, de maneira a imaginar o processo que a memória é toda disponível só para ele. Mas, na verdade, a memória vai estar sendo compartilhada com outros processos em execução. Tá? E a gente chama essa visão de espaço de endereçamento. É uma abstração da memória do computador, gerada também pelo sistema operacional. Por fim, a última abstração que a gente vai estar comentando aqui está relacionada às informações que a gente armazena no sistema de computador. Então, se você olhar o hardware do computador, não existe o conceito ou abstração de arquivos, né? Então, lá no disco rígido, se você olha somente para o hardware do disco rígido, que é onde são armazenados os arquivos, né? Lá não existe essa noção de arquivos. Essa abstração de arquivos ela é criada pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional disponibiliza para os usuários a abstração do arquivo, que é um conjunto de dados que estão logicamente relacionados na perspectiva dele, usuário. Então, a gente conhece os arquivos, né? Quer dizer, vocês já usam sistemas de computação e sabem que a gente cria arquivos e armazena arquivos em um disco rígido. Mas a abstração do arquivo não é algo que exista direto no disco do nosso computador, né? É algo que é criado pelo sistema operacional.
Como a gente sabe também, é um sistema de computação, nele a gente armazena muitos arquivos. E para organizar esses arquivos no sistema de computação, o sistema operacional disponibiliza, além da abstração de arquivos, a abstração de diretórios, né? Diretório corresponde a um grupo de arquivos, né? E a estrutura de diretórios, ela pode ser organizada em uma árvore, como está ilustrada aqui nessa figura que vocês estão visualizando. Então, a partir da raiz dessa árvore, podem ser criados subdiretórios, né? Então, essa árvore aqui, ó, ela ilustra o sistema de arquivos de um departamento acadêmico, de uma universidade. Então, a partir do diretório raiz, foram criados aqui o diretório de estudantes e o diretório de membros, né, de profissionais, professores da faculdade, né? E aí, para cada estudante, foi criado um diretório específico, né, do estudante. Então, o estudante Léo, o estudante Robert, o estudante Mary, e assim como, a partir desse diretório aqui dos professores, né, foram criados aqui os diretórios específicos dos professores Brown, Green e White, né? E aí, se você pegar aqui um diretório de um professor, como por exemplo aqui o professor Brown, né, tem os diretórios que ele, professor Brown, criou para organizar os arquivos pessoais dele, né? Então, tem, por exemplo, um diretório de cursos, né, onde ele vai armazenar aqui os arquivos correspondentes às disciplinas que ele leciona. O diretório aqui de papers, né, onde ele vai estar armazenando aqui os arquivos, né, relativos aos artigos acadêmicos, artigos científicos que ele escreveu. E aqui os grants, né, que são os projetos de pesquisa financiados pelo professor. Então também tem os arquivos correspondentes a esses projetos de pesquisa. Nessa figura, os arquivos estão sendo ilustrados como bolinhas, né, e os diretórios como sendo essas caixas aqui, né? Então você vê toda uma estrutura de diretórios que facilita, né, o gerenciamento das informações que a gente armazena no sistema de computação. Essa abstração de diretórios e as abstrações de arquivos são abstrações geradas pelo sistema operacional, elas não existem, né, no disco rígido. O disco rígido, na perspectiva do hardware, ele é composto somente por trilhas e setores, né? O que a gente armazena nessas trilhas e setores é gerenciado pelo sistema operacional na forma de arquivos e diretórios que são disponibilizados pelos usuários. Um outro conceito que é importante a gente comentar, talvez alguns de vocês não conheçam esse conceito, é o conceito de montagem de sistemas de arquivo, né? E isso é uma característica de sistemas operacionais que derivam do sistema operacional Unix, como é o caso do sistema operacional Linux. No sistema operacional Windows, essa funcionalidade de montagem dos sistemas de arquivos não é utilizada, é utilizado um outro conceito. Eu vou começar explicando como é que ocorre no Windows, tá? Porque eu acho que a maioria de vocês estão familiarizados com o sistema operacional Windows, tá? Então, no Windows, né, quando eu tenho um pendrive, como vocês sabem, né, e eu conecto o pendrive num sistema de computação, eu conecto nesse sistema de computação um conjunto de arquivos, né? Quer dizer, eu conecto uma estrutura dessas aqui, ó, uma árvore de diretórios, né, contendo arquivos no sistema de computação. Então, para ter acesso a esses arquivos, o que o Windows faz é atribuir a esse sistema de arquivos, a esse volume de dados que você conectou no sistema, uma letra, né? Então, por exemplo, quando você conecta o pendrive, é usual você receber esse pendrive, né, está associado à letra E, 2 pontos, por exemplo, né? E aí você pode pedir para o sistema operacional listar todos os sistemas de arquivos, né, que estão montados naquela máquina. Então, o C corresponde ao disco rígido, o D ou E, né, corresponde a um pendrive que você montou e por aí vai, né? Então, o Unix funciona de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então está sendo ilustrado aqui nessa figura que eu tenho um sistema de arquivos aqui, ó, no disco rígido do computador, começando pelo diretório raiz, e a partir daí eu tenho um conjunto de diretórios, né, o diretório A, o diretório B, a partir do diretório A eu tenho o diretório C, o diretório D, e assim sucessivamente. Então isso daqui é a árvore de diretórios, né, do disco rígido do computador. E eu tenho aqui um CD-ROM. Em vez de pendrive, foi ilustrado aqui com um CD-ROM, tanto faz, né? Eu tenho um CD-ROM e nesse CD-ROM eu tenho uma outra árvore de diretórios, tá? Contendo um outro conjunto de arquivos. Quando eu inseri o CD-ROM em um sistema de computação, ou se a gente imaginasse que isso não fosse um CD-ROM, fosse um pendrive, né? Quando eu colocasse o pendrive em um sistema de computação que utiliza o sistema Linux,
O que o sistema Linux faz é carregar esse sistema aqui, ó, em algum ponto da árvore de diretórios, né? Então, nesse caso aqui, ó, você vê que esse CD-ROM foi carregado aqui nesse ponto B da árvore de diretórios, que ficou aqui, é onde você vai ter acesso ao X e ao Y, né? Então, em vez de atribuir uma letra diferente para se ter acesso a esses arquivos no sistema de computação, o que o Linux faz é montar esse conteúdo em um determinado ponto do sistema de arquivos, né? De maneira que a partir desse ponto você passa a ter acesso aos arquivos e o que você enxerga é uma única árvore de diretórios e não um conjunto de árvores de diretórios como acontece no Windows, né? Você tem a árvore de diretórios correspondente ao C, que é o disco rígido, a árvore de diretórios correspondente ao D, que é o pendrive. Aqui o que você faz é enxergar uma única árvore de diretórios, né? E a partir desse ponto B aqui, você tem montado na árvore de diretórios os arquivos correspondentes ao CD-ROM, tá? Então, quando você copiar alguma coisa do diretório Y para o diretório D, o que vai acontecer é que esse conteúdo, esse arquivo, vai ser copiado do CD-ROM para o disco rígido, né? Já que o D está associado ao disco rígido. E a visão que você tem é de uma única árvore de diretórios integradas. A gente chama isso de operação de montagem, que vem do inglês mount, né? Existe um comando no Unix, né, chamado de mount, que é para você montar um sistema de arquivos dentro da árvore de diretórios principal do sistema, né? Então o conceito é um pouquinho diferente, né, de como que você passa a ter acesso aos sistemas de arquivos adicionais que você vai carregando em um sistema de computação. Bem, pessoal, é isso basicamente que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje, né? Uma rápida revisão de hardware, né? Alguns aspectos de hardware que a gente vai precisar ao longo do curso e também falar um pouco a respeito das abstrações básicas de um sistema operacional que são disponibilizadas pelo sistema operacional que estão associadas aos recursos de um sistema de computação. Encontro vocês na próxima aula. Até mais.